extremo interesse da classe cultural. Vamos direto ao assunto. Cifras, a origem do recurso, Jorge. Federal, Paulo Gustavo, como é essa mecânica, vem direto para o cofre da prefeitura e a prefeitura repassa, ou já vem direto para o apologista que vencer na sua classe do edital? Boa tarde, à vontade. Boa tarde, Emanuel. O microfone, Jorge, por favor. Boa tarde, Emanuel. Pois não, querido. Telespectadores, ouvintes da Rádio Educadora. É uma satisfação, mais uma vez, estar aqui falando sobre a Lei Paulo Gustavo, 2 editais que foram lançados desde o dia 22 e irá até 22 de setembro. Tá? A Lei Paulo Gustavo, na verdade, foi uma conquista do parlamento brasileiro no momento em que a cultura estava muito estrangulada, né? E, por conta disso, no momento ocasionado também pela devassidão da Covid-19, né, os trabalhadores da cultura estavam sofrendo, tendo muitos reveses por conta de não estarem podendo exercer os seus ofícios. Então, o parlamento primeiro fez a Lei Audiovisual, Lei Aldir Blanc, né, Lei Aldir Blanc, desculpe, primeiro, que foi distribuído através de subsídios, de projetos e tal. E havia um recurso muito, uma gama de recursos no Fundo Setorial do Audiovisual. Tá? Então, existia cerca de 3 bilhões de reais nesse Fundo Setorial. Estava lá ocioso esse dinheiro. Estava lá ocioso, estava lá sem utilização nenhuma. Olha só. E qual foi a conquista, de certa forma, do Congresso de alguns parlamentares que fizeram homenageando o Paulo Gustavo, exatamente por conta da sua peculiaridade de trabalhar com cinema. E qual foi a proposta? Era que esse dinheiro do fundo pudesse ser utilizado também como recurso emergencial, mesmo não havendo mais ainda aquelas proibições todas provocada pela Covid-19, mas que, de certa forma, era uma maneira de, também por ter problema com a Lei Rouanet, que basicamente foi desestruturada, era uma forma de dar aos artistas, aos trabalhadores da cultura, não só artistas, mas trabalhadores da cultura de forma em geral, para tentar minimizar e atenuar aquele sofrimento, de certa forma, que teve por conta tanto da pandemia como da relação com a cultura que teve com o governo anterior. Então, qual foi a proposta? Era que 80% dessa verba ela fosse estabelecida, 80% fosse para o audiovisual. Né? Muita gente diz assim, por que essa coisa do audiovisual? É porque o dinheiro era do fundo do audiovisual. Né? De certa forma, podemos dizer que 20% foi, digamos assim, eu ofereço 20% para as outras linguagens. Seria uma espécie de desvio de função, né, Jorge? Se o dinheiro realmente do fundo não fosse para a finalidade do fundo para que ele foi criado. Né? De certa forma, mas foi um acordo de cavalheiros que foi feito. Ok. E, naturalmente, como anteriormente existiu a Lei Aldir Blanc I, que foi para as outras linguagens menos e com muito menor intensidade do audiovisual, esse dinheiro que estava lá, digamos, quase perdido, vai ser utilizado naturalmente para o audiovisual. E aí, em seguida, claro que ainda vai virar a Lei Aldir Blanc II. Né? Então, é mais dinheiro destinado para a cultura que virá para todos os municípios que estiverem dentro do Sistema Nacional de Cultura. Ok. Aí, Jorge, indo direto ao assunto. Qual o tamanho da fatia desse bolo para Limoeiro e as subdivisões, não é, desse recurso, em quais categorias, Jorge? Sim. Nós temos 2 editais, somando, nós temos cerca de mais de 500 milhões, 530, na verdade, se fizer essa conta, 382.259,70 para o audiovisual, tá? E 154.848,10 para as demais linguagens. Isso dá um total de cerca de 530 mil reais. Mais de meio milhão. Mais de 500 milhões para a cultura. Ok. E é importante que todos os nossos trabalhadores da cultura, os agentes culturais, aqueles todos que você mencionou no início, apresentem seus projetos. Por quê? Porque ninguém tem interesse em devolver verba. Né? Essa verba
já respondendo a uma pergunta que você fez, ela já está depositada, esses 2 recursos estão depositados em 2 contas no Banco do Brasil. Então o dinheiro está ouvindo a conversa. O dinheiro está ouvindo a conversa, Muito bem. o edital está na praça, os 2 editais estão na praça, e aí a gente espera que a partir do dia 22, 23 de setembro, a gente comece a fazer a análise desses editais para, naturalmente, fazer a distribuição. Ok. De que forma? Pois não. Vamos lá. Edital Cinecapri, uma homenagem ao velho Cinecapri, Cinecapri de audiovisual, está dividido em produção de audiovisual, e nessa produção do audiovisual você tem documentários entre 15 e 20 minutos, tem a questão do filme de 1 minuto, tá? Roteiros. Está ouvindo, Sérgio? Tudo isso eu já falei aqui para o Sérgio, Rapaz, dizendo, olha, do audiovisual, ó. Tá ali, ó, Jorge. Uma planta que merece ser aguada, tá ali, ó. Na produção do audiovisual nós temos desenvolvimento de roteiro de curta-metragem, né? Curta-metragem a gente tem de 13 a 25 laudas, você faz um roteiro dentro na formatação necessária do projeto. Curta-metragem de 1 minuto, né? Ficção. Curta-metragem documentário com até 25 minutos. Curta-metragem com duração de 5 a 15 minutos. E videoclipes. Isso aí, nessa distribuição, produção de audiovisual, nós vamos ter 272.559,79. Apoio às salas de cinema é outra modalidade que vai ter 65 mil. Por exemplo, você tem um equipamento para fazer um cinema itinerante. Um cinema que você pode fazer pelas comunidades. Né? Já existe um aparelhinho de projeção, como existe uma espécie a gente, o senhor quer um cinéfilo? No filme Bacurau mostra bem, Célio. Um paredão com um telão de LED, né? Vai para todo canto. Aliás, recomendo Bacurau, cinema nacional, viu? A Pérola já assistiu, né, Jorge? Já assisti, Pronto, sim. Recomendo, então sem spoiler. E isso aí, você tem até um equipamento recente que você enche e ele se transforma numa tela. A tela como se fosse inflável, um fundo inflável. Exatamente. Olha só. Então aí, apoio à sala de cinema, a realização de cinema itinerante, apoio à realização de ação de cinema de rua, tá? E apoio para sala de cinema pública, privada, ou algumas redes que têm até a quantidade de 25 salas no território nacional. Isso para o audiovisual. Isso para o audiovisual. Pronto. Agora vamos para a cereja do bolo, para a picanha do edital, que é a parte de cultura, que é a que muita gente está esperando. Aí nós temos o edital, homenageamos também o Tonheiro Mendes. Tonheiro Mendes. E aí, neste edital... Conheci Tonheiro Mendes. Inclusive, era membro da Academia Limoeirense de Letras. Quando exatamente. Este que vos fala venceu, Célio, o primeiro Festival Jaguaribano de Poesia, em 2006, salvo engano, Tonheiro Mendes era um dos membros da banca julgadora. Um abraço para o meu amigo Alan Caime, advogado, e o grande José Silvestre, também grande poeta. Pois não, Jorge? Isso. No edital Tonheiro Mendes, que é a linguagens artísticas, culturais, a gente tem a seguinte divisão. Como eu falei, eram 154.848,10. Aí você pode dizer, mas é pouco para isso em relação ao audiovisual. Mas tem aquela explicação que o dinheiro era do fundo setorial. Deles, né? O dinheiro é do audiovisual, deles, né? Foi doado para que a gente pudesse estabelecer muito bem esse valor. Então, para a música, nós temos 30.969, artes cênicas, 30 mil, todos são 30.969,60 centavos. Na verdade, nós vamos ter... deixa só para não me perder Jorge. Aqui. O secretário está explicando. Edital. Enquanto o secretário se localiza aí, gente, isso é o edital, os editais de cultura com recurso federal da Lei Paulo Gustavo. Não é antes que algum lambedor de sabão, que a prefeitura gastando dinheiro com besteira, com audiovisual. Esse dinheiro é federal, destinado para isso. Então, esse dinheiro é carimbado, ninguém pode. Aliás, a grande parte de verbas que vem
elas vêm carimbadas, elas vêm definidas, e ninguém pode tirar, digamos assim, nós temos um problema lá na educação ou lá na saúde, por que não pega esse $500 mil e leva para outra secretaria? Não, porque não pode. Né? Isso não pode, a gente tem que tratar essa verba, esse recurso, com aquilo a que se destina. Muito bem, pois então, não, Jorge. Como eu estava falando aqui no edital das linguagens artísticas culturais, nós vamos ter, para cada uma dessas categorias, 5 vencedores, né? 5 escolhidos, dá um total de 25 no edital de linguagem. Ou seja, serão, no edital de cultura, cada subcategoria vai ter 5 vagas, é isso? 5 vagas no edital. Pois não. Que dá 25 no Tonheiro Mendes e 35 no audiovisual. Isso. Nós teremos 60 produtores, artistas que serão contemplados, né, nesses editais. Então, as categorias do Tonheiro Mendes. Música, com ações formativas, produção de eventos musicais, realização de espetáculos musicais, bandas, grupos, gravação de áudio, criação. Aí você diz, será que esse dinheiro dá para isso? É óbvio que ele talvez não dê, dependendo do seu projeto, ele não dê para contemplar todo o projeto, mas ele é um fomento, de certa forma. Tá? Dá um gatilho, né, Jorge? Já dá aquele impulso inicial que é o mais difícil. Nas artes cênicas, teatro, dança e artes circenses, também o valor de R$ 6.193 por projeto. Pois não. De cultura popular, todos eles serão mais ou menos nesse sentido, né? Ações formativas, produção, montagem, circulação. Ok. Né? Cultura popular, literatura e artes plásticas e visuais. E dentro dele, incluído, já que fotografia não está dentro do audiovisual nesse caso, então fotografia, artesanato, pintura estariam, também seriam contemplados 5 projetos. Né? De certa forma, é óbvio, e temos que dizer isso, esse quantitativo de projetos, nós fizemos 2 reuniões com as pessoas, que fizemos um chamamento para os artistas, formadores, agentes, trabalhadores da cultura, e levamos uma proposta inicial, e essa proposta foi desenvolvida junto desses artistas. Jorge, não é uma coisa nossa. Nós não temos mais tempo, eu tenho que ir para o bloco comercial. Vamos lá, prazos, até quando esses promoventes de cultura, esses atores culturais, podem estar enviando, não é, as suas propostas? É na secretaria, é no site do Mapa Cultural do Ceará. A Secult vai disponibilizar algum servidor para ajudar, porque tem muita gente, Célio, que é bom de sanfona, bom de pandeiro e ruim de papel, né? Quando chega a hora da burocracia, o promovente cultural não conhece os melindres da burocracia. A Secult tem um dos melhores peritos de editais do Vale do Jaguaribe, se não do Ceará, que é o Giliardo Moura. Um abraço para ele. E aí, Jorge? É importante a gente perceber o seguinte, toda inscrição será feita através do Mapa Cultural do Estado do Ceará. Que é um site. Que é um site. Ok, respondido a site. É ligado ao governo do Estado, tá? Nós temos um convênio com eles, e isso já não é novidade, até porque a Lei Aldir Blanc, todos os artistas, todos os agentes que entraram com projetos, entraram por ele. Já tem isso, basta atualizar quem já tem, ou então fazer o seu mapa cultural, que é uma coisa muito simples. E na página principal da Prefeitura, no Instagram da Secretaria de Cultura e da Prefeitura, tem dizendo até como você fazer a tem um passo a passo. Tem um passo a passo, tem um vídeo que você pode verificar. Mas lá. Mesmo assim, Jorge, a Secult vai disponibilizar alguém para dar aquela Mesmo assim, nós temos um e-mail LPG, de Lei Paulo Gustavo, LPG Limoeiro do Norte, @gmail.com. Se você não pudesse deslocar até a Secretaria de Cultura, ali na Biblioteca Pública Municipal Dr. João Eduardo Neto, por de trás da Catedral, o velho casarão dos Estácios, estaremos lá de portas abertas para receber e tal. É óbvio
que nós não podemos fazer o edital. A palavra que eu usei, ajudar. A secretaria não vai fazer o seu trabalho, vai lhe ajudar a enviar o seu trabalho, lhe dar uma dica, uma orientação. Uma orientação de como usar o mapa cultural, de como fazer a sua inscrição, de dar uma ajuda, dizer, eu estou com uma ideia assim, não sei como fazer, então pode ser feito dessa forma. Jorge, desculpa a indelicadeza. O prazo, para a gente encerrar e chamar o bloco. Período de inscrições até setembro. O resultado da habilitação no dia 27 de setembro. Aí tem recursos no dia 28 e 29 de setembro. Publicação do recurso no dia 2 de outubro. Análise das propostas entre o dia 3 de outubro a 16 de outubro. Aí tem recurso. A homologação do resultado será no dia 27 de outubro. E tem que dizer certo isso. O dinheiro a gente tem que pagar todos os editais este ano. Até dezembro, todos os trabalhadores da cultura terão recebido os recursos para a execução dos seus projetos, que naturalmente deverão acontecer durante o período de 2024. Ok, Jorge. Eu só queria fazer um pedido, que as pessoas leiam os editais, não cheguem na Secretaria de Cultura para saber o que é que eu faço, tomem conhecimento, coloquem suas dúvidas e então possam nos procurar para que a gente possa, da melhor forma possível, fazer esse trabalho pela cultura do nosso município, como tanto quer o nosso prefeito José Maria. Jorge, muito obrigado pela sua disponibilidade, pela solicitude com que veio ao nosso programa. Agora, minha gente, está aí, o dinheiro ouvindo a conversa só depende da sua criatividade. Eu vou